Olá, amigo cafeicultor! Estamos próximos da época da colheita. E eu estou aqui lembrando do ano de 2002, há 19 anos atrás. Eu era um jovem cafeicultor, o preço do café estava horrível e eu com muito pouco dinheiro para realizar a apanha do café. O valor que eu tinha não dava nem para fazer metade da apanha. Fui no banco e na época eles não me deram crédito. Eu já estava naquele ponto de entrar em desespero. Até que um dia, na missa, o evangelho era sobre o milagre de Jesus na multiplicação dos pães. E aquilo, de alguma forma, mexeu comigo e me inspirou a fazer algo diferente. Pois eu teria que multiplicar aquele pouco dinheiro que eu tinha para conseguir fazer a apanha. Mas logo eu descobri que não era Jesus Cristo e nem que operava milagres. Mas eu poderia ser um cafeicultor mais profissional. E ao invés de multiplicar o dinheiro que eu tinha, eu poderia reduzir o custo da colheita. Então, arregacei as mangas, sentei no computador, peguei um caderno que eu tinha, que era quase um diário da apanha do café do ano anterior, e por alguns dias e algumas noites, eu fui transformando todas aquelas anotações em planilhas. Assim, eu enxerguei a apanha do café por outro ângulo. Eu entendi melhor todo aquele processo e foi que me permitiu criar soluções e decisões para reduzir custos. Foi uma apanha muito trabalhosa. Mas aquela que poderia ter sido minha última apanha, acabou sendo uma das melhores, além de ter me ensinado a trabalhar com profissionalismo. Hoje, a minha alegria é poder conseguir dividir toda essa experiência com vocês e, de certa forma, estar ajudando com a evolução e profissionalização da nossa cafeicultura. A colheita é a fase que colhemos todo o trabalho e dificuldade que tivemos no ano agrícola. E apesar de ser a fase prazerosa, é também uma fase em que temos que enfrentar muitas dificuldades, muito trabalho e gastar muito dinheiro. E eu, como cafeicultor, sei muito bem o que é isso. Acredito que, assim como eu, você já está calejado de panha após panha ser surpreendido com os inúmeros imprevistos que acontecem. Calejado da sensação de não estar sendo totalmente eficiente e desperdiçando dinheiro, pois nessa fase, qualquer erro custa muito caro. Pois é, na minha vida tanto de cafeicultor quanto de consultor em cafeicultura, sempre tive essas dificuldades e a preocupação com a apanha do café fosse eficiente e que eu gastasse o menos possível. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você consegue reduzir em média R$20 por saca de café com um bom planejamento de colheita. Se você colhe, por exemplo, 500 sacas, a economia é de R$10 mil. E se você colhe 5.000 sacas de café, a economia é de R$100 mil. Além da planilha, tem muitas dicas que eu vou passar para você economizar na colheita. Vale a pena assistir até o final, não vale? E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. O primeiro passo para um bom planejamento de colheita é separar as formas que o café será colhido e agrupar os talhões de cada forma. Por exemplo, você deve agrupar os talhões que serão colhidos manualmente. Depois, os talhões que serão colhidos com a derriçadeira costal. Separe também o que serão colhidos de forma mecanizada com a colhedora, separando os talhões que terão uma única passada dos talhões que você possa passar a colhedora 2 vezes. Ou seja, você terá uma planilha separada para cada forma de colher o café. Todas as planilhas devem constar o cadastro dos talhões com o número de plantas e o espaçamento da lavoura, e também a previsão de safra com litros de café que serão colhidos por planta. Na planilha dos talhões que serão colhidos manualmente, as informações-chave são que você deve colocar o número de safristas que você pretende trabalhar para aquelas lavouras manuais, a quantidade média que você acredita que aqueles safristas irão colher por dia em suas lavouras, que normalmente expressamos por litros ou medidas de 60 litros, e o preço da medida que você irá pagar para esses safristas. Na hora de cruzar os dados na planilha, lembre-se de aumentar o valor da medida em 38%, que são referentes aos encargos sociais. E se você já quiser contabilizar outras despesas com safristas, tipo transporte, exame médico, EPI e outros, você acrescenta 45% no valor da medida, ao invés dos 38%. Com essas informações, você consegue chegar a um volume de café que será colhido nesses talhões com o respectivo gasto por talhão, dias que serão gastos para colher e a quantidade total de dinheiro que você deverá reservar para pagar essa colheita. A planilha dos talhões que serão colhidos com derriçadeiras costais será praticamente idêntica à planilha da colheita manual. A diferença que muda é o rendimento do volume colhido por dia e, consequentemente, o número de safristas.
Nesse caso, chega muitas vezes a dobrar o rendimento da colheita. Por exemplo, se a média de safristas está em 5 medidas por dia, no mesmo talhão, com essa mesma equipe colhendo com a derriçadeira costal, você pode chegar a 10 medidas por dia. Se a equipe não souber trabalhar com a derriçadeira, se o café estiver mais verde e resistente para desprender da lavoura, irá danificar e muito sua lavoura, sendo um grande prejuízo. Para isso, é essencial verificar se a equipe sabe realmente trabalhar com a derriçadeira e colocar uma pessoa para fiscalizar, que realmente irá fiscalizar. Nessa planilha estarão agrupados os talhões que serão colhidos com a colhedora, que pode ser tanto automotriz quanto a de arrasto pelo trator. As informações-chave são: definir a velocidade da colhedora durante a colheita, contabilizando também o tempo de manobra. Essa velocidade costuma variar entre 250 a 1.200 metros por hora. Outra informação é saber quantas horas a colhedora irá trabalhar por dia. Na hora de fechar o raciocínio, se a colhedora trabalhar os 7 dias da semana, contabiliza apenas 5 dias, devido aos imprevistos com problemas de manutenção na máquina ou chuvas que podem acontecer. Na hora de lançar a quantidade de café que serão colhidos pela máquina, lembre-se que a máquina não colhe 100% dos frutos, ficando uma porcentagem de café sem colher, que deverá ser estimada para depois calcular o custo da apanha desse café que será feito de forma manual ou com a derriçadeira costal. Vale comentar que essa pequena quantidade de café que é feito no repasse, na maioria das vezes costuma ficar mais caro que o grande volume que foi colhido pela colhedora. Por isso também que é essencial você ter um plano de colheita, para detectar o volume e o custo de café do repasse antes da colheita, para dar tempo de você elaborar estratégias e assim reduzir custo. Você deverá acrescentar na planilha o preço da hora da colhedora, se for alugada, um valor próximo a R$ 250 por hora, sendo aluguel mais o diesel. E se a colhedora for própria, o custo da hora é próximo a R$ 150. E por último, para reduzir o custo de repasse, temos uma estratégia para passar a colhedora 2 vezes, que é fundamental saber antes quais os talhões que terão essas 2 passadas, e não passar uma vez e depois resolver passar de novo. Pois nessa técnica, o objetivo é passar a primeira vez bem rápido, acima de 1.000 metros por hora, e a segunda também próxima a essa velocidade. Assim, o custo da hora-máquina fica equivalente a uma passada com 500 metros por hora. A planilha utilizada será igual à da colhedora com uma passada, só tendo a necessidade de ajustar a velocidade média utilizada. Tanto na planilha com a colhedora passando uma vez quanto 2 vezes, é interessante você acrescentar os valores e processos com o recolhedor de café, que por ser uma máquina, acompanha o mesmo raciocínio que a colhedora. No final, você gera muitas informações, que te permite montar um cronograma com o dia que começa a apanha e o dia que termina. E com essas informações, você consegue tomar decisões mais acertadas e se adaptar aos diversos imprevistos que acontecem em uma apanha de café. Com um plano de colheita em mãos, você consegue elaborar estratégias, como por exemplo, decidir se deve ou não deve usar o maturador para acelerar a colheita e reduzir custo de repasse. Analisar o custo por talhão quando tiver pouco café e decidir se deve colher manualmente ou com a máquina. Tomar decisões se compensa você continuar alugando colhedora ou se já deve comprar a sua. Analisar os custos de repasse e decidir se deve alugar ou comprar um recolhedor de café. Analisar os custos da cafeicultura de montanha e mecanizada e decidir se você deve continuar na cafeicultura de montanha ou se já deve ir migrando para a cafeicultura mecanizada. Enfim, posso ficar aqui falando o tempo todo e mostrando as vantagens de se trabalhar profissionalmente com a colheita do café. Você pode achar que dá muito trabalho planejar a colheita, ou que ainda está difícil, ou que ainda você tem um modelo muito específico de conduzir sua colheita e acredita que não encaixaria nesse modelo. Pois é, nesses anos todos que eu monto plano de colheita para os produtores, cada fazenda é tão específica, com suas características, pontos fortes e fracos, que é necessário montar uma planilha específica para cada fazenda. Nós estamos disponibilizando a planilha para você. Ela deve ser usada como uma referência de organização e não como uma ferramenta mágica que vai te dar tudo pronto. Portanto, requer dedicação e atenção, mas vale muito a pena. O link para baixar a planilha está na descrição do vídeo do YouTube e nos comentários do Facebook, além do Instagram. Faça bom proveito! Por isso, que é importante cada fazenda ter a sua e a cada ano ir ajustando. Se tivesse jeito de montar uma planilha que desse certo para todas as fazendas, poderíamos distribuir para todo mundo e o problema estaria resolvido. Mas, infelizmente, ainda não funciona assim. Por isso que é importante não esperar mais, arregaçar as mangas, encher de coragem e começar.
ou ficar experimentando a cada ano o que vai dar certo e o que vai dar errado. Assim, você sempre irá perder dinheiro e o pior, sem perceber. Para aqueles que se interessam em ter uma empresa especializada em fazer a planilha, a SimCafé, que é a empresa através da qual eu dou consultoria, tem a capacidade de fazer até 20 planilhas personalizadas neste mês. Eu fiz um videozinho que explica melhor como funciona e está um link na descrição do vídeo. Assista, entre em contato, são só 20 vagas, então não perca a oportunidade. Meus amigos, esse processo de planejamento da colheita vai te trazer muita economia. Lembre-se que economizar nos custos significa lucro para você. Por consequência, você vai melhorar sua qualidade de vida e vai sofrer menos financeiramente. Então, vale muito a pena se planejar. O No Pé do Café fez o papel de apresentar um exemplo de planilha, mostrando como utilizá-la e as dicas para o seu sucesso e seu planejamento. O seu papel agora é de estudar o processo e colocá-lo em prática. Faça isso motivado pela organização que isso vai trazer para a sua colheita, as dores de cabeça que você vai evitar e o dinheiro que você vai economizar. E assim, nossa cafeicultura vai ganhando produtividade e se tecnificando, subindo o nível e tornando-se excelente. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu joinha e seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Isso sempre vai ajudar e muito a manter o canal funcionando. Um abraço, obrigado e até no próximo No Pé do Café.